Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós fazemos parte de... Eu sou Jarinívia Ciridó de Souza, temos aqui outros estudiosos, né, que estão nessa ação, que faz parte do grupo de pesquisa, né, do EGEP, que é Estudos sobre Gestão e Práticas Educacionais. Nós temos como objetivo debater sobre o novo Plano Nacional de Educação de 2024, e a nossa meta é a 19, que diz respeito sobre gestão democrática, justamente por nós três sermos estudantes de pós-graduação, e o foco da nossa pesquisa é justamente em gestão educacional, gestão democrática. Como eu disse anteriormente, meu nome é Jarinívia Ciridó de Souza, sou professora da rede efetiva da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, atuei como coordenadora do ensino fundamental nas escolas públicas daqui de Fortaleza, e sou formada, né, sou graduada em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, sou especialista em linguística aplicada, ensino de língua estrangeira pela Unicet, sou mestra em educação em formação de adultos pela Universidade de Lisboa, e agora estou doutoranda também em educação na linha de formação de adultos, também na Universidade de Lisboa. Nós vamos agora conhecer os dois outros colegas participantes que fazem parte desse estudo. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Janaína Preve Costa. Hoje eu atuo como técnica em educação na Secretaria de Educação e Esportes do município de Laguna, Santa Catarina. A minha formação inicial é pedagogia dos anos iniciais. A minha pós-graduação é prática interdisciplinar do ensino. Eu já atuei como professora na rede pública, na rede privada, já atuei na área de jovens e adultos, e hoje eu estou atuando na Secretaria de Educação e Esportes, na coordenação dos trabalhos que envolvem as nossas escolas, da rede municipal de ensino. Como a colega já falou, nós fazemos parte, sou mestranda em educação da Unisul, por isso que nós estamos aqui hoje. Esse trabalho faz parte do nosso curso de mestrado, e o objetivo desse trabalho hoje é elaborar uma formação de professores, que a gente possa levar o que a gente vem estudando aqui, pesquisando, para os professores. Então, o nosso objetivo é oportunizar aos agentes envolvidos no processo educacional, no caso, os professores, o acesso e o conhecimento de dois importantes documentos que norteiam a educação, que tratam de temas emergentes relativos à educação. São esses dois documentos que estão aqui na tela do computador. Um deles é o Plano Nacional de Educação. Eu, como técnica da Secretaria, faço parte da comissão que monitora e avalia o Plano Municipal de Educação de Laguna, e eu desenvolvo trabalho em relação aos planos estaduais e nacionais também. Então, o Plano Nacional de Educação, que está vigente hoje, ele foi criado no ano de 2015, o Nacional 2014, o Municipal 2015, e ele tem vigência de 10 anos, então o ano que vem ele está encerrando, e nós já estamos estudando para o próximo Plano Decenal 2024-2034. O Plano Nacional de Educação, ele traz diretrizes que determinam os caminhos que a gente deve percorrer para alcançar a qualidade na educação. Este plano que está em vigência, ele apresenta 10 diretrizes e 20 metas. E dentre essas 20 metas, cada uma apresenta um número X de estratégia. Tem 15, 20, 30 estratégias, dependendo da meta. Nós trabalhamos, nós três aqui no grupo de pesquisa, a meta 19, que trata da gestão democrática dentro do plano de educação. Por isso que nós formamos esse grupo, porque os nossos temas são bem
similares. Então, dentro do grupo, nós 3 trabalhamos a meta 19 do Plano Nacional de Educação. Esse outro documento, Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, ele é um documento da Unesco e ele tem como objetivo também promover a qualidade na educação. Um novo contrato social para a educação, ele fala que a nossa humanidade e o planeta Terra estão ameaçados e que a pandemia serviu apenas para provar nossa fragilidade e nossa interconectividade. E ele diz que agora são necessárias ações urgentes para serem realizadas em conjunto para alterar o rumo e reimaginar os nossos futuros. Então, o que ele conta para que isso aconteça? É necessário um novo contrato social para a educação, que possa reparar as injustiças enquanto transformam o futuro. Esse novo contrato social, ele deve se fundar nos direitos humanos e se basear em princípios de não discriminação, de justiça social, de respeito à vida, de dignidade humana e de diversidade cultural. Então, o nosso objetivo aqui hoje é conciliar as nossas pesquisas com esses 2 documentos e trazer um pouquinho essa discussão para esse grupo de estudo. Então, eu sou o professor Sebastião Mendes Cardoso, sou professor da Rede Pública do Estado de Santa Catarina há mais de 33 anos. Tenho atuado nos últimos anos como gestor escolar na Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. Eu trago como minha primeira formação a graduação no ensino de História na Unesc, depois Geografia pela Uniaselv e recentemente eu cursei Pedagogia pela Uninter. Tenho pós-graduação na metodologia do ensino de História e também em Gestão Escolar pela UFSC. E atualmente estou cursando mestrado em Educação pela Unisul. Como a Janaína acabou de falar, nós temos no nosso trabalho e no nosso estudo de mestrado, na nossa pesquisa, objetos e objetivos em comum, que é a questão da gestão democrática, e por isso, então, a gente está aqui apresentando essas variáveis, os problemas que a gente encontra no dia a dia da gestão ou da escola, como sugestões que possam estar melhorando, mudando esse perfil de gestor, ou até o perfil de como as nossas escolas são administradas. Isso passa realmente pela questão da inclusão, passa pela questão de uma sociedade mais participante na vida escolar e também tornar o ser social mais integrado ao meio em que ele está vivendo. Então, agora, nós iremos continuar nossa conversa aqui sobre gestão escolar, né? Eu vou iniciar uma questão para a Janaína, onde ela vai explicitar para nós, né, esse estudo junto ao PNE e o documento da Unesco, certo? Então, considerando o dispositivo no PNE sobre a meta 19, a gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de ensino, é um dos princípios constitucionais garantidos do ensino público. Segundo o artigo 206 da Constituição Federal de 88, por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, de 1996, confirmando esse princípio e reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática. Então, Janaína, qual o caminho para fortalecer
e efetivar a gestão democrática nos espaços educacionais, segundo os seus estudos? Então, colegas, como a própria introdução ali da gestão democrática já fala, né, a gestão democrática no ensino público, ela já vem sendo prescrita há muito tempo nos documentos que regem a educação. Ela está prescrita lá na Constituição Federal e está prescrita também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela diz que o ensino público tem que implantar a gestão democrática nas suas instituições. Então, quando a gente fala em gestão democrática, a gente não pode deixar de considerar algumas palavras muito importantes que estão de acordo, que fazem parte, que podem promover a gestão democrática, que é a participação, a coletividade, a autonomia, a transparência, o acolhimento, a escuta e o respeito. Eu trouxe alguns autores que tratam dessas palavras, desses temas, só para fortalecer a nossa discussão. Heloísa Luque diz que é importante que a participação seja entendida como um processo dinâmico e interativo, que vai muito além da tomada de decisões, uma vez que caracterizado pelo interapoio da conveniência do cotidiano da gestão escolar, na busca por seus agentes da superação das dificuldades e do bom cumprimento de sua finalidade social e do desenvolvimento da sua identidade social. Moacir Gadotti afirma que nos formamos para a participação participando, enfrentando os desafios técnicos e políticos da participação, e que a participação é uma conquista política pedagógica, e a gestão democrática tem a ver com a autonomia e a participação. Vitor Paro nos apresenta a democracia como um valor universal e a prática da colaboração recíproca entre os grupos e pessoas. Ele diz que é um processo globalizante que tendencialmente deve envolver cada indivíduo na plenitude da sua personalidade. Ele diz que não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-las. Então, pensando na fala desses três autores, nos nossos estudos a gente pôde perceber que a gestão democrática ela necessita ter a participação. Para que haja uma gestão democrática nos espaços educacionais, é preciso que tenha a participação da coletividade. Mas como é que a gente faz a participação acontecer da coletividade? A gente precisa da abertura e acolhimento para quem vai fazer parte da coletividade, para que essa participação dessas pessoas seja realmente efetivada. A gente entende também que quando existe nos espaços educacionais a construção de um elo que permeia o diálogo, ou seja, que ouve, que escuta as sugestões, que está aberto a discussões, a sugestões de todos os agentes envolvidos, essa gestão democrática ela se fortalece, porque as pessoas que vão fazer parte desse coletivo, elas conseguem se ver dentro do processo, elas conseguem se ver as suas opiniões, a sua participação dentro desse processo. Quem é essa coletividade? São os professores, a equipe gestora, as famílias, a comunidade externa, a comunidade interna, os conselhos, são os fóruns, todos que fazem parte da educação podem contribuir com a coletividade dentro dos espaços educacionais. A meta 19 do PNE, quando fala em oportunizar a gestão democrática, implementar a gestão democrática nos espaços educacionais, ela apresenta 8 estratégias para que isso aconteça. As estratégias estão ligadas diretamente, a primeira delas fala sobre o repasse de recurso, transferência de recursos da União, porque a gente não consegue fazer uma educação de qualidade se a gente não tiver o básico numa estrutura de uma instituição de ensino. Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha o básico, a gente tem que ter o repasse. Então, o repasse ligado à gestão democrática
ele está diretamente ligado àquelas escolas que promovem a gestão democrática, que o repasse da União e dos demais órgãos financiadores da educação seja prioridade, ou seja, se eu exerço uma gestão democrática na minha instituição, eu devo receber o repasse para incentivar que isso aconteça cada vez mais. Ele também está ligado, a gestão democrática também está ligada na formação dos conselhos e dos conselheiros. Para que haja uma gestão democrática na educação, eu preciso que tenha os conselhos, que eles façam parte do desenvolvimento, do andamento das instituições de ensino. Os fóruns de educação também são considerados pela Meta 19 espaços de gestão democrática. Os grêmios estudantis também são apontados. As associações de pais, as APPs, a gente sabe que hoje a instituição, né, as instituições de ensino, quem mais participa são as APPs, as associações de pais e professores. Então, essa associação, a maioria das instituições já tem. E ele fala também no fortalecimento dos conselhos escolares, aquele conselho que alguns chamam de conselho deliberativo, outros chamam de conselho escolar. Então, esse conselho é aquele que vai fazer todo o elo entre a instituição e os seus agentes envolvidos no desenvolvimento da educação. E aí ele fala na participação e na consulta dos profissionais da educação e da comunidade escolar, que são os alunos, os pais, as famílias, na formulação do projeto político-pedagógico. Esse é o meu objeto de estudo do mestrado, é a participação coletiva na construção do projeto político-pedagógico. O meu foco é esse, é o projeto político-pedagógico como um dos instrumentos para a efetivação da gestão democrática. E eu tenho esse recorte da Meta 19 para a minha pesquisa. E aí fala também nos currículos escolares, no plano de gestão, nos regimentos internos das escolas. Todos esses documentos, eles têm que ser construídos com a participação dessa coletividade para que eu possa caracterizar uma gestão democrática nessa instituição. E ele fala também no favorecimento dos processos de autonomia pedagógica. Eu tenho que ter autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. E eu tenho que desenvolver programas de formação de diretores escolares. Para que eu possa ter um gestor democrático, eu tenho que oferecer para ele a formação que ele precisa para que ele possa atuar dessa forma. Então, dentre as 8 estratégias que a Meta 19 nos apresenta, o meu foco de pesquisa é a de número 6, que é o projeto político-pedagógico, e aí, dentro da pesquisa eu vejo isso como um dos instrumentos para que a gente exerça a gestão democrática nos espaços educacionais. A gente sabe que na prática não é tão simples assim, né? Há muitos anos eu venho ouvindo que o papel aceita tudo, e realmente a gente sabe que o papel aceita tudo, que na prática não é o que acontece, mas pelo menos eu entendo que a gente tem um norte, né? Como é que eu faço isso acontecer? Eu tenho um documento, uma lei federal, depois eu tenho a estadual e a municipal, que são os planos de educação, que me trazem esse recurso. Como é que eu vou implantar a gestão democrática? Eu vou implantar seguindo o que prescreve o documento e norteia a educação nos próximos 10 anos. Então, eu vou ter 10 anos para estudar as estratégias ali estabelecidas e ver como que elas podem ser aplicadas na prática. E isso se faz com momentos de estudos, esses que a gente está fazendo agora, momentos de avaliação para ver o que deu certo, o que conseguiu avançar e o que não conseguiu avançar, algumas vezes até retrocedeu. E aí eu consigo estabelecer essa gestão democrática que não só esses documentos, mas a própria Constituição Federal já trazia, e a LDB também traz, que é a aplicação da gestão, a implementação da gestão democrática no ensino público. É isso. E seguindo aqui a nossa linha de trabalho, agora é a minha vez de perguntar para o meu amigo Sebastião
sobre o tema dele, que ele vai desenvolver aqui também, e também está interligado na minha pesquisa. O PNE, Sebastião, vislumbra a gestão democrática como objetivo de estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos políticos pedagógicos, currículos escolares, plano de gestão escolar e regimentos escolares, do que eu falei ainda há pouco, né? Assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares. O objetivo que vem ao encontro do documento da Unesco, que sugere uma pedagogia de transformação e que permita o diálogo entre os professores. Então, a minha pergunta é, diante dessa proposta de gestão compartilhada, participativa, quais estratégias e ações podem ser adotadas para efetivar a participação da família no processo de gestão do ensino e da aprendizagem nas escolas? Jana, eu quero começar falando, justamente dando sequência na tua fala. A gestão democrática é algo muito mais complexo do que se pode imaginar. Realmente a gente tem hoje assegurado por lei a implementação da gestão em toda a rede pública do país. Mas a que ponto está essa implementação? Quais os caminhos que foram percorridos? Quais os obstáculos que se enfrenta para chegar à gestão democrática? Mesmo assegurado por lei já há algum tempo, em muitos estados ainda isso é um obstáculo. E a maneira como isso chega até a escola ou até a gestão acaba travando esse processo de efetivação da gestão democrática na escola. Aí eu começo até questionando como eu posso participar de algo que eu não conheço. Que esse é o grande desafio. No tema da Janaína, que ela vai trabalhar a questão do PPP, principalmente, eu caminho na mesma linha, mas trazendo a importância e a participação da família no processo de gestão democrática na escola. Mas como eu, pai, ou como comunidade, vou participar desse processo se eu não entendo ou se eu não estou inserido no meio? Esse é o primeiro obstáculo. A escola abriu espaço ao longo desses anos, onde a legislação assegura, para que esse processo fosse sendo trilhado, que ele fosse sendo, digamos que, construído para que o pai participasse. Como eu vou participar se eu não conheço? Segundo, eu, pai, ou eu, comunidade, sou chamado para a escola em que momento? Quando eu sou chamado? Nos momentos de festas? No momento para arrecadar algum fundo? Para chamar quando meu filho está com a nota ruim? Ou quando tem algum problema na escola? Como que está essa participação? As entidades democráticas que foram citadas, como o Grêmio Estudantil, o Conselho Deliberativo e as APPs, qual o andamento dessa participação? Será que esses pais que fazem parte, esses alunos que fazem parte dessas entidades, estão cientes do papel importante que eles têm na gestão? Ou apenas foram chamados para compor uma diretoria por exigência de uma legislação? Que no caso, por exemplo, do PDDE, do PNID, do Dinheiro Direto na Escola, por exemplo, que tem que ter essa diretoria constituída para poder receber o recurso. É só para isso que eu constituí a APP? Ou eu tive uma discussão ampla do papel que tem essa entidade? Do mesmo modo, o Conselho Deliberativo e o Grêmio Estudantil. Então, só algum questionamento para apresentar o quanto tem obstáculo
nesse processo de construção da gestão democrática. Só que esses obstáculos, eles aí estão justamente por uma cultura de centralização, de não compartilhamento e de não ser chamada a comunidade para debater, por exemplo, a metodologia de avaliação que a escola está adotando. No processo de ensino-aprendizagem, o pai sabe o que é uma recuperação paralela? O pai sabe a importância que tem um processo avaliativo? Ou quando o filho está sendo avaliado? Então, quando a gente fala em participação, em ouvir a comunidade, é propiciar momentos para que a comunidade participe dessa discussão, na elaboração do projeto político-pedagógico, de entender as diretrizes avaliativas que a escola adota, qual a matriz curricular que a escola está adotando, mas o que é um novo ensino médio? A comunidade foi chamada para esclarecer? Ou simplesmente apresentada para o educando? Então, criar espaços cotidianos, frequentes, que essa participação ela tenha uma continuidade, que não possa acontecer simplesmente na primeira Assembleia de Pais durante o ano, ou lá no final, quando eu vou dar o resultado escolar do meu filho na escola. Chamar o pai para debater junto com os professores o caminho que eu posso encontrar para dificuldades de aprendizagem em tais turmas. Por que a dificuldade acontece? É uma questão social? É uma questão de dificuldade, de repente, do planejamento, do processo de aprendizagem? Trazer a família para a escola cotidianamente, não aleatoriamente, mas com um planejamento que faça sentido a essa participação, que ela possa ajudar a entender o aprendizado da sala de aula. Quando começarmos a trazer a família, que ela participe efetivamente do processo de construção do planejamento da escola, o pai vai entender como é uma gestão democrática e como a escola, no processo de ensino-aprendizagem, ela tem obstáculo para ser superado todos os dias. E o papel que a família tem na construção desse processo. E como pode ajudar. A partir do momento que a escola perder o medo de chamar a família para discutir essas amarras que a escola encontra, talvez a gente comece a caminhar um pouco mais, tanto na evolução do processo pedagógico, como na efetivação de uma gestão democrática e inclusiva, que é o grande desafio da escola hoje. Bom, gente, e dando sequência nesse trabalho, eu quero chamar a nossa colega Nívia para estar também contribuindo nessa discussão. Nívia, o PNE, ele trabalha a gestão democrática como um processo contínuo na escola, onde todos os sujeitos passam a ser representativos para o desenvolvimento da aprendizagem. Da mesma forma, o documento da Unesco aborda a constância da aprendizagem. Nesse tocante, percebe a importância e a necessidade da formação com todos os representantes da escola. Participar de grupos estudantis, de conselho de pais, conselho de escolares, abrange a importância do conhecimento de todos para um bem comum, ou seja, o conhecimento para além do mercado. Baseado no Plano Nacional de Educação e no documento da Unesco, como pode-se compreender a palavra formação? Qual é a importância do conhecimento para a transformação da escola do amanhã? Obrigada, Sebastião. Então, vamos lá, né, gente? Vamos primeiro compreender a palavra formação, né? Quando a gente pensa em formar, né, ela não se baseia necessariamente em um único espaço, né? A gente tem que pensar na formação
não exclusivamente num campo de formalidade, né? E tanto o documento, o documento da Unesco quanto o PNE, ele já busca esse caminho e indaga muito sobre a importância do formar, né? Então, essa formação, ela acontece a todo tempo, né? Acontece ao longo da vida, né? O documento da Unesco, ele é muito claro quando fala de educação ao longo da vida. Então, nós nos formamos, independente da idade, independente da cor, da raça, né, de crenças, nós nos formamos todo dia, a todo instante e a toda idade. Então, essa palavra formação, ela perpassa como nós, humanos, homens, né, somos os únicos seres que nos educamos, né, no sentido de um sentido de reflexão, né. Se a gente colocar em questão, por exemplo, pensar, mas um cachorrinho, ele pode fazer aquilo que a gente tenta ensiná-lo, mas ele sabe aquilo, mas ele não reflete sobre aquilo, né? Já nós, né, seres humanos, nós aprendemos, nós nos formamos e nós refletimos sobre essa formação. Por isso que os documentos, né, eles vão se modificando ao longo do tempo, porque a todo tempo vai surgir novos desafios para enfrentar. E é isso que nós somos diferenciados de outras espécies, né? Inicialmente, a gente parar para pensar sobre a questão de formação. Então, nos formamos na escola, né, como um primeiro espaço social, onde a criança vai socializar, vai aprender, vai discutir, né, emitir opiniões diferentes com outros colegas. Então, nós temos a família, né, espaços não formalizados, em que podemos dialogar com outras pessoas, aprender com elas, né? Quem nunca aprendeu com ensinamentos de avós, né? Então, essa discussão, ela vai além dos muros da escola. Então, por que a gente fala de formação como um viés tão importante para a gestão escolar, né? A gestão escolar, quando a gente fala em democracia, a gente fala com um olhar na perspectiva de que nós nos formamos a todo tempo e com essa formação é que vamos mudar sobre determinadas questões e prejuízos que nos causam. Então, hoje em dia, nós estamos discutindo mais sobre as questões ambientais. Por quê? Porque nós estamos percebendo o que nós mesmos fizemos, né, durante todas essas décadas, esses séculos, com o meio ambiente. Então, essa preocupação já está à tona, e a gente leva isso para a escola. Então, tudo que remete ao nosso convívio, né, de um modo ou de outro, ela acaba repercutindo na escola, isso reflete na escola. Então, quando se todos a questão por exemplo, de vacinação, quando foi na época da Covid, né, sobre como poderíamos nos prevenir, então os professores foram lá junto com a gestão, planejou como a gente poderia dar as aulas, né? Então, esses mecanismos de trabalho, né, que nós, seres humanos, né, somos capazes de refletir, e isso se dá a todo tempo na educação. Então, por isso que a educação ela é tão importante na vida de qualquer pessoa.
E a gente não aprende, a gente reflete sobre as nossas ações, né? Já dizia Donald Schoen, quando ele falava o seguinte, que nós refletimos na ação, né? O conhecimento na ação. Nós agimos, nós trabalhamos dentro da escola, no caso dos diretores, né, os coordenadores, né, que são dois sujeitos representativos na gestão, um dos, né, representativos na gestão escolar, necessariamente na gestão escolar. Então, assim, o diretor, por exemplo, ele precisa de formação, o professor precisa de formação, os funcionários que trabalham na escola precisam de formação. Se existe um grêmio estudantil na escola, ela necessita de formação, né? Então, por isso que a formação ela é tão importante, porque ela agrega, ela discute e ela reflete diretamente sobre tudo que a gente age, né? Então, nós não podemos ficar achando que, porque nos formamos, nós paramos. Não. A todos os dias, né? Todos os dias, essa formação, ela repercute em nossa vida. Todo dia nós aprendemos, né? Pode ser coisas que necessariamente são advindas de uma formação, de uma educação formal, mas também nós aprendemos nas conversas, nós aprendemos nas parcerias. Então, é isso que esses documentos, né, eles abre o leque sobre essa questão de democracia. A democracia não no sentido de que o diretor vai chegar numa escola e apresentar somente o PAF, né, os programas de administração, ele não é exclusivamente de administrativo. A escola ela não funciona, ela funciona administrativamente, né? Ela pedagogicamente, que é o foco central, é a luz da escola, é a pedagogia. Então, nesse intuito, né, nós colocamos como foco dos nossos trabalhos sobre gestão a importância da formação em todos os setores, em todas as pessoas que contribuem, que estão em volta da nossa sociedade e que, de uma forma ou de outra, passam pela escola. Então, a merendeira, ela precisa de formação para saber como ela vai manejar os alimentos, né? Como ela vai fazer a limpeza desses alimentos. Então, nós colocamos nós trabalhamos com esses dois documentos, prioritariamente na meta 19, que é sobre a gestão democrática, mas uma gestão democrática para fins comuns, para fins de cidadania, né? Então, nós percebemos que tudo que acontece, ela perpassa por uma coisa por uma palavra, uma coisa não, desculpa, uma palavra chamada formação, né? Então, a formação, ela se faz, como eu disse inicialmente, a todo instante. Então, essa gestão, ela não tem, a educação, ela não é para um fim, eu vou me formar para eu ter um trabalho, eu vou me formar para eu ter um trabalho, porque é meu direito, como cidadão, de escolher e de trabalhar naquilo que eu gosto, mas também de sempre aprender. Então, nós buscamos a gestão democrática no sentido de formativo e de bem comum. Então, a nossa apresentação, né,
finaliza aqui. Eu não sei se Janaína ou o Sebastião quer falar mais alguma coisa, acrescentar, mas desde já eu agradeço a participação. Janaína, Sebastião. Eu acredito que o tempo é pouco, né? Nós temos um tempo estipulado para discutir, são temas muito complexos e que não dá para ser discutido, né, num tempo resumido. Então, a gente apresenta os documentos, a gente traz para o recorte da nossa pesquisa, mas a nossa contribuição é que ficam os documentos aqui para que as pessoas possam conhecê-los e estudá-los e ver o que mais ali está próximo do seu trabalho e utilize isso para a sua formação, para o seu conhecimento, para o seu trabalho, para a sua evolução enquanto profissional, enquanto cidadão. Então, os documentos estão aqui, fizemos uma breve apresentação deles, e a nossa contribuição para essa formação é essa. E eu acho que é mais um exemplo formativo, esse vídeo que vai ficar, né, para que as outras pessoas usufruam e percebam que, se não conhece, passe a conhecer esses 2 documentos, que são importantíssimos, né, principalmente para quem é da educação, mas isso não está, esses documentos, eles não são necessariamente exclusivos da educação, é para todos que querem discutir a educação. Eunice e Jânia, eu vejo isso como um aspecto muito positivo, o fato da gente estar discutindo, debatendo educação. E debatendo gestão, apresentando aqui possíveis mudanças, caminhos a serem traçados, e o fato de estarmos discutindo e apresentando possibilidade de estudo, eu já vejo como um grande ganho, como um grande avanço para a educação. Porque até pouco tempo, esses assuntos muitas vezes ficavam guardados a 7 chaves, ou na mão de apenas de governantes, ou de secretarias de educação, e pouco chegava na discussão com o professor. E aí está abrindo um leque para que isso fique à disposição, para que se pesquise, se aprofunde e se invista um pouquinho mais no estudo, na formação realmente do profissional em educação. Isso é muito bom. Então, obrigada a todos e a todas, e a todes, né? Então, o nosso grupo que fala sobre gestão, né? Sobre a formação, a gestão democrática e não partidária. Então, um abraço para todos e para todas. Um abraço, e até breve. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.